Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Tenda de Oração. E então, como foi a trintena para você? Como foi essa experiência que você viveu durante esses 30 dias? Eu gostaria muito de poder ouvir de você, de entender como foi que você passou esses 30 dias, das dificuldades, das soluções que você deu para poder cumprir, muitas vezes ali na correria do dia a dia. Como foi que você passou esses 30 dias com São José? Conta pra gente. Vamos rezar, vamos nos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Minha gente, conte pra gente como foi que você viveu esses 30 dias. Você conseguiu? Você ficou pela metade? Você teve dificuldades? Você alcançou alguma coisa já? Já, porque São José é assim. Daqui a pouco vai começar a chover graça por aí. Então, eu queria entender de você como foi essa experiência, como foi que você viveu isso, para que a gente possa ir também testemunhando e, mais que isso, né? A gente possa ir colhendo os testemunhos que por assim vá surgindo, né? Gente, hoje eu queria falar um pouco sobre as virtudes de São José, para que a gente possa ir refletindo sobre o quão é válido para nós imitarmos São José. Se a gente pegar no primeiro capítulo de Mateus, no versículo 18, a gente vai ver uma observação que é resumida, mas é o início para tudo. Capítulo 19, desculpa. José, seu esposo, que era um homem de bem. E se a gente pegar em outras traduções, a gente vai ver que era um homem bom. Outras a gente vai ver que era um homem justo. De fato, José era um homem bom. Imagina, Deus, o Criador de tudo, fonte de toda a santidade, decide enviar seu filho e filho único para a terra, para assim, através desse processo de mistério de amor, salvar a humanidade, por causa dos nossos próprios erros. Para que ele possa fazer isso, ele escolheu as vias normais, entre aspas, para que para que o seu filho pudesse chegar. O meio que Deus usou foi através de Maria, para que ela pudesse gerar
E aí você começa a compreender que Deus não poderia escolher qualquer mulher com todo o respeito a qualquer outra. Ele preparou Maria desde a sua existência para que Maria, com a sua pureza de coração, pudesse receber seu filho Jesus. Só que Jesus não poderia nascer de uma mulher solteira, porque a lei da época não permitia isso. Uma mulher que engravidasse fora do casamento era considerada adúltera e poderia aí ser apedrejada e morta. Então, Jesus precisava de uma família. Para que tudo isso acontecesse, e dada a importância do pai na formação da criança, Deus também precisava escolher um homem que fosse bom. Um homem que fosse justo. Um homem que fosse puro. Um homem que fosse casto. Um homem que respeitasse e vivesse muito mais do que respeitasse toda a lei judaica, toda a religião judaica que vivesse, que praticasse. Mas sobretudo, esquecendo todos esses pormenores, entre aspas, precisava que fosse um homem bom, um homem de coração bom. Então, eu acredito que a primeira virtude de São José é que ele era uma pessoa boa. Uma pessoa que respeitava as outras pessoas. Uma pessoa que era justo, ou seja, que fazia aquilo que se combinava. Então, José era um homem bom. Essa, para mim, é a primeira virtude de São José. E venhamos e convenhamos, para alguns essa virtude já não consegue ser cumprida. Infelizmente. É possível? É. Com certeza. Então, para mim, essa é a primeira virtude de São José. E essa virtude, ela atrai todas as outras. A justiça, o prudentismo, a castidade, a fidelidade. E tudo isso você pode falar, como diz na regra gramatical, no superlativo. O superlativo é o grau máximo que o sujeito pode levar daquela palavra. Justo, justíssimo. Então, justíssimo, fidelíssimo, castíssimo, puríssimo, prudentíssimo. São José, ele eleva o grau dos adjetivos todos, porque ele era uma pessoa diferenciada. Imagine, Deus não ia escolher qualquer pessoa para ser o seu pai. Não fazia sentido. Deus não iria colocar qualquer pessoa, não ia colocar Jesus em qualquer tipo de família, em qualquer tipo de ideologia, em qualquer tipo de maldade, com qualquer resquício de pecado. Maria e José eram pessoas santas já desde novos, desde nascido, por assim dizer. Deus não ia colocar Jesus em qualquer família. Era preciso que colocasse Jesus em uma família boa e que tivesse um pai bom. José é responsável por dar o nome, José é responsável por apresentar Jesus ao templo, José é responsável por acompanhar Jesus na circuncisão, José é responsável por formar Jesus nas leis Torá, José é responsável por formar Jesus homem, por formar Jesus profissional.
José é responsável por tornar Jesus um homem bom, assim como ele. Jesus com toda a autoridade divina, porque mesmo sendo humano, ele ainda era Deus, mesmo abrindo mão da sua divindade, se colocando inteiro nas mãos do seu pai e de sua mãe, por confiar e acreditar. José estava ali com um papel importantíssimo na formação de Jesus. Então, não poderia ser Jesus colocado e entregue a qualquer um. Jesus precisava de um seio familiar amoroso, bondoso. Então, Deus escolhe Maria e José para que Jesus nascesse ali. E Jesus, respeitando e cumprindo ali o seu papel de filho, respeitando a autoridade de Jesus e a providência, e esperando a providência de José para que pudesse desenvolver-se da maneira que Deus sonhou que ele fosse. José trabalhou para poder alimentar Jesus e Maria. José vigiou para poder proteger Jesus e Maria. José resolveu situações e problemas para poder cuidar deles, doando-se. Quem é pai sabe que a gente doa-se 24 horas. Que a gente pensa nos nossos filhos e nas melhores condições para eles o tempo todo, porque a gente quer o melhor. Por que com José seria diferente? José lutou pela Sagrada Família, José lutou por seu filho, lutou pela sua esposa, mesmo não conhecendo-a. E esse conhecendo significa coabitar, que quer dizer ter relações. José não teve relações com Maria. E há uma linha teológica que fala, inclusive, que muito possível de Jesus ter elevado também o corpo de José. Porque como é que a Sagrada Família ficaria partida? Tá Maria em corpo e alma no céu, tá Jesus de corpo e alma no céu e José na terra. A família pela metade. Então existe uma linha de defesa em que não tem prova bíblica nenhuma disso, tá? Então são linhas de defesa. Não quer dizer que você precisa acreditar nisso ou defender isso de forma piamente, mas é apenas uma reflexão. Mas existem linhas e estudos teológicos que defendem que José ele foi elevado de corpo e alma para compor a Sagrada Família inteira no céu. Bem, então a maior virtude, ou não maior, mas a principal para mim é de fato José, um homem bom. E por ser um homem bom, automaticamente todo o resto vem complementando essa disponibilidade de Jesus, de José, desse coração de José, em que se entrega a Deus de uma forma por inteira. José tinha sangue real. José era descendente, não filho, né? Descendente de Davi. E José se comportava com a mais absoluta humildade. Humilde, justo, bom.
José era diferenciado. Era não, né? Para nós ainda é, que está no céu. Então, essas são as virtudes de São José. E aí, como que a gente pode aprender com São José? Eu acredito que uma forma que a gente tem de aprender com São José, primeiro é pedindo essa graça. Pedindo essa graça a Jesus para que a gente possa ser espelho e não ter medo de pedir isso a Jesus. Jesus, me ensina, dai-me a graça de ser como teu pai foi. Um homem justo, prudente, paciente, fidelíssimo, castíssimo, amorosíssimo. Para que eu possa ser um melhor homem, uma melhor mulher na minha família. Então não há problema algum a gente pedir isso a Jesus. Nós podemos pedir isso. Então que a gente possa pedir a Jesus em oração para que Jesus conceda essa graça, para que a gente seja pessoas melhores. Não faria sentido nenhum a gente querer morrer igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente merece sermos pessoas melhores, merecemos viver de uma forma melhor, de ter melhores relacionamentos. A gente merece viver numa família mais saudável, mais estável, mais emocionalmente estável. A gente merece partilhar e dar ao outro aquilo que a gente tem de melhor. Então é uma graça e nós podemos pedir isso. Amém? Então, em resumo, era o que eu queria trazer para vocês hoje. Também avisar para vocês, vão rezando aí, para que o Espírito Santo vá falando e dando direcionamento que Ele quer para os episódios. Eu já tenho aqui preparado e eu já vou começar a gravar em breve. Espero já essa semana poder a gente começar a liberar. Vai ser uma sequência, uma série especial. Muito mais porque eu acredito que vai atender a muitos corações. E eu queria que você já fosse rezando comigo para que Deus vá falando como que essa série vai se desenrolar. E é pela intercessão de São José, com certeza. Então, pela intercessão de São José, nosso Pai e modelo de homem, nós vamos clamar a Jesus pela cura da relação com o Pai. Olha, muita gente, só de ouvir essa frase agora que eu falei, o coração deu uma tremida. Por quê? Muita gente tem muito que se resolver com seu pai. Muita gente tem muito o que viver desse processo de perdão, de amor. Esse relacionamento entre pai e filho, pai e filha, ele precisa de um carinho e uma atenção especial. Isso, inclusive, atrapalha alguns no relacionamento com o próprio Deus. Porque quando fala Deus Pai ou Pai Nosso que estás no céu, já trava. Porque para ele a referência de pai é uma referência ruim. E aí não consegue ter um relacionamento saudável com Deus. Não consegue ter uma vida religiosa porque não tem um bom relacionamento com seu pai. E afora isso, um relacionamento ruim com o seu pai pode desencadear algumas coisas que hoje somente como adulto aqui você vai ver.
uma insegurança, uma ansiedade, um problema de relacionamento com as pessoas, um problema de relacionamento com seu esposo, sua esposa. Então isso desencadeia. Então a gente vai viver essa sequência. Serão, pelas minhas anotações aqui, são 6 encontros, 6 episódios, onde a gente vai explorar de uma forma mais profunda. Então serão episódios um pouco maiores, episódios que vão ter orações e também alguns exercícios, para que a gente possa ir ali mergulhando e deixando Deus curar. Com a intercessão de São José. São José estará conosco. Inclusive vou trazer uma devoção que talvez outros não conheçam, que é a devoção ao manto de São José. A gente vai fazer essa devoção aqui, em cima desses episódios, para que a gente possa alcançar a cura do relacionamento com o nosso Pai. Vai ser muito profundo. Jesus me revelou isso aqui numa oração, então eu acredito que Ele vai agir, vai curar muitas pessoas aqui que convivem com a gente nesse podcast. Amém? Então que Deus te abençoe, continue rezando a São José, firme, para que a gente possa alcançar, quem sabe de longe, uma gotinha da bondade, da pureza, da sabedoria de São José. Então que Deus te abençoe, permaneçamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra de mandar pra gente como foi a tua experiência com a trintena, tá bom? Pode escrever, pode colocar no chat lá no YouTube, ou quem está no grupo do Tenda pode colocar lá, que eu vou abrir o grupo para que você possa reportar a sua experiência lá, tá bom? Então Deus abençoe, um grande abraço, São José, interceda por cada um de nós. Amém.